Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma live do Concept. Hoje acho que é um tema bastante interessante, Carlão, Joana. Então, enquanto a gente aguarda aí o Belo entrar, hoje nós vamos falar sobre vídeo que, poxa, qualquer treinamento, qualquer curso que a gente faz de marketing, todo mundo fala, né? A importância do vídeo. Aí, o Belo entrou. E aí hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, a importância de realmente a gente fazer um vídeo, como a gente pode fazer um vídeo legal, de forma... Estão me ouvindo bem? Só escrevam aqui se o som tá legal. Kelsin, seja bem-vindo. Escreva aqui se o som tá ok. Boa noite, Kelsin. Então, enquanto... Sim, Rose, obrigado. Deixa eu... Transmitir ao vivo com... Cadê o Belo? Deixa eu achar o Belo aqui. Vamos ver se ele entra. E aí eu tava falando, né? A gente sempre ouve Belo. E aí? Olha lá! Tava Boa começando a noite! falar com o pessoal aqui. Boa noite, boa noite. Grande Belo. Estamos aí. Primeiramente aí agradecer pela você ter aceitado esse convite para a gente poder conversar um pouquinho, né? Acho que é um tema muito interessante, é um tema que ontem, inclusive no mentoring, que a gente está fazendo um treinamento de mentoria aí com o pessoal do Sucesso Médico para alguns médicos, né? A gente estava falando sobre isso, marketing, a importância do marketing, fazer vídeo e a dificuldade que é fazer vídeo. Mas sim, o pessoal está entrando, queria agradecer a sua presença aqui e começar essa nossa conversa, Belo, assim, você se apresentando, Belo Rodrigues, CEO aí do Belo Produções. Conta um pouquinho aí da sua história, da história da sua empresa, como é que vocês começaram, aonde vocês estão localizados, enquanto o pessoal vai se acomodando aí para a gente poder começar a discussão. Legal, legal. Começa lá cedinho, quando eu tinha 10, 12 anos de idade, mais ou menos, eu era louco por cinema, já louco por televisão. Eu queria ser ator de TV, queria ser ator de TV, de cinema, e era louco por imagem. Então, eu ia para a praia, mas eu queria voltar para casa logo para assistir o video show, onde tinha os bastidores, né, da TV, aqueles artistas e tal. E não imaginava, com 14 anos, eu ia trabalhar em uma produtora de vídeo. Eu auxiliava o cinegrafista e tudo aquilo me apaixonou muito. E eu descobri minha verdadeira paixão, que foi estar por trás das câmeras. Trabalhei 10 anos, 8, 10 anos para outras empresas e aí montei a Belo Produções. São 30 anos de carreira como Caramba, videomaker. já 30 anos de carreira. E fui me apaixonando de como contar histórias através do vídeo, né? Usando a ferramenta do cinema. Então, eu queria trazer para o mundo do audiovisual o que tinha no teatro, o que tinha na publicidade, o que tinha no cinema. Isso cada vez me fascinou. E aí a gente tem escritório em São Paulo, tem escritório em Fortaleza, no Nordeste. Então, a gente consegue atender Nordeste, Sudeste. E a consegue gente sai atender o por esse Brasil mundo, eu saio todo. por esse mundo contando histórias das empresas, contando o que ela tem de importante da sua essência, levando o propósito de cada profissional para o seu cliente, né? O propósito de cada profissional. E você tem trabalhado assim, você tem experiência em vários ramos, né? Não só no ramo da saúde, né? Outras áreas você já trabalhou, tem cliente de outras áreas, né? Várias áreas, várias áreas. Como é legal trabalhar com isso, porque desde indústrias de todo tipo, a professores, coaches, palestrantes, o que você imaginar que Legal, possa muito levar uma legal. mensagem, a gente está atendendo. E Muito hoje a gente vai legal, falar Belo. sobre isso, né? Como você conectar com o storytelling, como você conectar contando histórias. Isso é o principal hoje que nós vamos conversar sobre isso.
e através dessa ferramenta poderosa, usando duas ferramentas, tanto o audiovisual, né, que é o vídeo, o cinema, unido a uma boa contação de histórias, né? As ferramentas de como contar uma boa história hoje se denominou, né, de storytelling. Legal. Então vamos começar já. Aproveita esse gancho, já vamos falar um pouco sobre essa ferramenta que é o storytelling. Eu tenho um monte de pergunta aqui já, que o pessoal já Coisa fez, boa. que eu tenho pergunta, já até mesmo curiosidade minha, mas podemos começar. Que significa o storytelling? Qual é assim a importância de se fazer um storytelling em relação a conectar clientes, encantar clientes, você conseguir um engajamento melhor dos seus clientes? Vamos começar, vamos lá. Já que você já puxou o fio da meada aí, vamos lá. Nós somos natos contadores de história. Desde os primórdios, aquele caçador que caçou a melhor presa, como se caçou um elefante, um leão, um leopardo, e aquele caçador que caçou um coelho, e quem soube se expressar melhor, contar como foi os desafios dessa caçada, vai se tornar o grande caçador. Não foi aquele que caçou a melhor presa. Então, essa intimidade de como contar a história, de como produzir um fato, de como trazer, né, essas histórias, nós somos natos disso, né? Às vezes a gente acorda cedo, olha para o vizinho, rapaz, eu tenho uma história, eu quero te contar algo assim, poxa, aquilo me tocou, a pessoa já fica de orelha em pé, já fica querendo saber. Então, se a história está incítrica, né, dentro do nosso meio, né, na nossa vida. E a arte de contar a história, a arte de conduzir essa história do começo, meio e fim, fazer ela da forma certa, se denominou hoje como popularmente chamado de storytelling, que é a arte de contar histórias. E por que contar histórias? Porque histórias conectam, história traz emoção, história fala de vida, história traz uma realidade, uma humanização a todas as áreas. Porque as grandes marcas usam as histórias para conectar. E não dizer que é o melhor sapato, não dizer que é o melhor computador, não dizer que é o melhor isso, aquilo, mas através das histórias, dos sentimentos, das reações, da experiência, é que eles comunicam ao seu cliente o que eles querem comunicar. E através de uma boa história, você consegue tocar no paciente, tocar no cliente, tocar naquela pessoa que você precisa tocar. Imagina só, quem gosta de cerveja aí, uma das primeiras histórias contada na humanidade que se tem, somente no Egito, né, naqueles hierógrafos, né, eles contaram a história de como fazer uma cerveja. E então, assim, desde aquela época eles propagaram através de uma história como fazer a cerveja, que era algo principal, majestoso. A cerveja para os egípcios, para o faraó, era algo sagrado. Imagine só, quem gosta de uma cervejinha aí já tem uma boa história. E por que não, falando Exatamente. da medicina, falar as histórias da medicina do Egito, quanto se fala, né, das experiências, da mistura da mitologia com a ciência, e isso envolve as pessoas ficam interessadas em contar. Então a história é muito importante em todas as áreas. Hoje Independente da área, você acha que uma boa história sempre é bem-vinda? sempre é bem-vinda. É por isso que se tornou uma profissão, o storyteller, né? O contador de história. Eu digo muito algo de um grande mentor que eu tive, que ele falou, Belo, todo mundo sabe cozinhar alguma coisa, um ovo, tem que comer todo dia, tem que cozinhar, tem que fazer uma comida. Todo mundo não faz uma boa comida? Sim, faz, tem que fazer. Pois é. E todo mundo também conta a história. Legal, mas por que saber contar a história? Que diferença faz? É muito diferente, Belo, você que não tem experiência, você faz um prato, pode ser gostoso, mas se um chefe especialista fizer aquele prato, é outra coisa, é outro sabor. Por isso que existe o profissional de contar a história.
Mas isso não é só para o profissional. Todos nós temos a capacidade de aprender a contar histórias. E é por isso que eu estou Que aqui é para já a falar. primeira pergunta que já fizeram. Como que se faz isso? A gente pode ir lá para o passado de novo, né? Lembrar de Aristóteles, que já no teatro ele desenvolveu os 3 atos de como contar uma história, que é o começo, que é a apresentação dos fatos, quem são os personagens, do que se trata a história, e o segundo ato, que é o desenvolvimento, as dificuldades encontradas, o que vai passar, o que aconteceu, e toda aquela parte difícil da coisa acontecer, que toda história tem que ter, e a conclusão, o clímax e a resolução da história. Lá atrás já se falava. Então, isso já é uma base, mas é claro, tem que ter começo, meio e fim, mas às vezes as pessoas se perdem nisso. Uhum. Né? E aqui mais tarde eu dividi mais ou menos o nosso bate-papo em o porquê de contar histórias, o que, né? O que contar. fazer e como. Aí no finalzinho a gente vai dar umas dicas legais, Umas dicas práticas, isso é legal, isso é interessante. de como contar as histórias. E aí eu posso falar sobre a Disney. A Disney é um dos grandes contadores de história. A Disney, se não for o melhor storytelling que a gente tem de histórias, ela cria as histórias, você paga para assistir as histórias, essas histórias geram lucratividade e ainda lhe chamam para os parques dela. Então, assim, é uma comunicação incrível. Além de fazer as mini histórias para chamar para as histórias, para vivenciar a experiência de estar na Disney. E isso reforça muito. Eu estudando um pouco sobre essa questão da medicina, que lindo as lindas histórias que pacientes mesmo têm para nos contar, né? No consultório, na clínica, e por que não transformar essas histórias em algo legal de se ouvir e de se ter. Eu anotei algumas coisinhas aqui para passar para você. Opa, vamos Outra lá. coisa que eu queria falar, o vídeo, vamos supor, o vídeo, antes desse problema que a gente está passando, que é a pandemia e tudo, se tinha especulações que até o ano que vem nós íamos estar com 80% de tudo que rodar na internet seria vídeo. As pessoas procuram 80% na internet. Eu creio que agora já está em 90% ou mais. Porque Então, tem até alguns aplicativos novos que são só de vídeos e estão super bombando aí estão bombando. na galera, né? É uma forma prática de se levar uma boa história. Não é isso? As pessoas hoje querem velocidade, querem coisa mastigada, né? E o que é que vai diferenciar uma pessoa da outra? Porque o que a gente vê muito hoje são conteúdos rasos, coisas superficiais. Alguém lê uma matéria, só o título daquela matéria, e já fala um pouco sobre isso e não aprofunda. Então, o que vai diferenciar são os bons contadores de histórias, usando os vídeos, e pessoas que vão se aprofundar e que sejam especialistas para falar sobre isso. Especialistas para falar sobre isso. Como os médicos. Como é bom a gente ouvir, ver um stories, ou ver uma mensagem, ver um vídeo no YouTube, ver alguma coisa de um médico falando sobre algo. Né? Que tenha conteúdo, que leve algo, ainda mais se a gente usar as técnicas de como contar a história. E você acha que isso é uma estratégia que a gente pode, independente do nível, vamos dizer, que a pessoa está engajada na rede social, e independente do nível de complexidade do serviço, seja um consultório, uma clínica, um hospital, você acha que é uma modalidade que pode atrair mais clientes, que pode realmente chamar mais atenção das pessoas para aumentar a clientela e a gente atingir de uma forma um pouco mais efetiva o nosso público-alvo? Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Porque a gente tem exemplos de médicos que fazem isso. Médicos que já se utilizam. Tem um cliente meu, amigo e cliente, que é o Laércio. Nós Laércio, sim. Além de nós produzirmos muito vídeo para ele,
no dia a dia, ele está se comunicando com o cliente dele. Ele está mandando uma mensagem, ele está fazendo vídeos, ele está se comunicando com o público. E Então, na tem verdade, e não precisa ser coisas assim sempre muito complexas, porque você tem uma experiência enorme, você tem uma complexidade em termos de equipamentos, até de produção, para poder fazer um vídeo que a maioria dos médicos não teria. Então, assim, talvez seja legal fazer um vídeo legal, um vídeo institucional, contando uma história e tal, mas no dia a dia, isso o próprio médico pode fazer e impactar os clientes, é isso? Com certeza. O que acontece? Uma coisa reforça a outra. Você ter lá no seu feed, você ter no seu site, você ter nos principais canais aquele vídeo que é fixo, onde as pessoas vão entender a sua essência, vão entender o seu propósito, por que você está fazendo a medicina, por que você montou uma Mais clínica, profissional, um vídeo... mais Tá. profissional, que é a cara, mas o dia a dia, matérias, conteúdos, coisas que você pode passar, o mais importante disso é como você leva esse conteúdo, para ele não ficar chato, para ele não ser sacal, né, para ele não cansar a audiência e você poder informar. Até um dos benefícios que eu anotei aqui é ajudar a explicar melhor os procedimentos, que é algo que às vezes tem uma certa dificuldade por causa do Med Case, né? Então, Isso. através das histórias, você consegue explicar melhor os procedimentos. Simplifica, às vezes, até a forma de entender, né? Legal. Bela Simplifica. dica. Cria um relacionamento com os pacientes. Em vez dele vir uma vez só para consulta, ele está sempre querendo te acompanhar, entender mais, aprender. Vira um fã, né? Não é só um cliente, ele vira um fã. Isso mesmo. Isso é que é importante. Porque assim, eu tenho clientes que dizem assim, Belo, eu já te indiquei muitas pessoas porque eu sou teu fã, mas eu ainda não tenho dinheiro para te contratar. Mas eu já indiquei vários, mas eu vou conseguir ainda te contratar. Então, se a pessoa não te contrata, ela indica, porque ela está apaixonada pelo teu propósito. Ele embarca, né, nessa tua jornada, né? Nessa jornada do herói. Por que eu estou aqui? E educa, né? Você contribui para mudanças e hábitos. Se a pessoa está te seguindo todo dia, né? E eu peço muito isso, porque tem muita gente boa, que tem conteúdo excelente, que pode ajudar muitas pessoas e são tímidos. Não tem coragem de aparecer na câmera, dar um rec e falar. E tem muita gente, infelizmente, que são falsos médicos, que são falsos profissionais, que se usa da internet, não é tímido e está levando milhares de seguidores, né, para seitas, né, entre aspas, que não tem nada a ver com a ciência, que não tem nada a ver com o que é certo. Por isso, assim, eu nas minhas redes sociais, eu clamo muito por isso. Vamos usar essa ferramenta. O fulaninho de tal que tem 2 milhões, que tem 2 milhões de seguidores, de repente ele não vai alcançar aqueles 1.000 seguidores que você tem, aqueles 500 que precisa de você. Às vezes é uma máscara que ele usa que não é verdade, né? Não é o que ele é realmente, né? E isso as pessoas percebem, né? Não adianta a gente querer achar que nós somos uma coisa no vídeo que a gente faz e outra na vida real. E que dica que você dá aí, pessoal, começar a fazer vídeo que é mais tímido? Ontem a gente estava discutindo isso também, é que isso é uma dificuldade, acho que da maioria aí do pessoal da área da saúde como um todo, né? Vamos lá. Vamos para o que agora, né? O que fazer? Uma das coisas é criar conexão. Como eu falei, aproximar os seus pacientes, né? E é muito legal você falar de exemplos verdadeiros. Quando a gente fala da verdade, quando a gente tem um assunto que ele é real, é mais fácil de a gente contar, ele é mais fácil de conectar e a gente se torna uma pessoa íntegra, porque a gente está falando a verdade. Isso aí é um ponto fundamental. Uma das coisas é pesquise os seus pacientes que você atendeu, os casos mais interessantes, os casos que têm condições de você trazer algo que vai ajudar mais pessoas. Outro ponto, promover interatividade. Sempre quando a gente está contando história, a gente deixa algo para que as pessoas possam deixar uma mensagem,
compartilhar o que sentiu. Sabe quando um bom profissional que você chega nele e você diz, eu estou com uma dor assim, uma dor, meu joelho está doendo, e o médico diz, está sentindo dor, vou te passar aqui um remédio, te passo o remédio. Mas você chega no outro médico, meu joelho está doendo, e ele fala, quando você se levanta, dá uma dor do lado esquerdo, quando você anda um pouco mais rápido, você sente uma dor forte. Quando você faz isso, aí o cliente, cara, ele entende o meu sentimento. Ele entende a minha dor, ele sabe até coisas que eu não sei. Então, um dos pontos fundamentais para você começar a contar histórias é entender do seu paciente, é entender para quem você vai contar essa história. Isso é fundamental. Não adianta eu construir uma história, desenvolver para alcançar, se eu não sei o que é que o meu paciente quer ouvir. Quais são as dores dele, né? Quais são os sentimentos, o que é que ele está precisando. Então, uma das coisas muito legais vai lá no histórico, dá uma sacada no que normalmente as pessoas que eu atendo, o que normalmente eles pedem, o que normalmente... Então, você vai conseguir contar uma história adequando a tua audiência, adequando até a audiência que você quer alcançar. Você já Uhum. parou para pensar qual é o paciente ideal que você quer na sua clínica? Então, como atingir ele através das histórias é como eu vou entendê-lo, certo? Isso aí é um ponto fundamental. Como eu já falei também, humanizando. Algo interessante que as histórias têm que ser verdadeiras, as histórias conectam, as histórias trazem emoção, mas uma coisa muito mais uma coisa bem importante, você também pode criar ficção. Como você pode criar uma ficção? Você cria um personagem. O Tom Zé da dor nas costas. O Tom Zé da dor nas costas, ele é muito teimoso. Um dia desse, ele foi correr e ele sabia que tem um problema na coluna e não se atentou a isso, passou uma semana na cadeira de roda. Então, o Tom Zé, ele pode te dar maneiras de você contar histórias que vai atingir aquele seu cliente. Porque o Tom Zé, ele é teimoso, porque o Tom Zé faz besteira, porque ele sempre faz ao contrário. Ele resolveu ir na clínica, fulaninho de tal, dos Anzóis Pereira, e se lascou todinho, entendeu? Então, assim, são Criar um maneiras de personagem, né? criar um personagem e interagir, por que não? Né? Tudo vale. Agora, sim, quando você está nas suas características, você falando a história dos seus clientes, não precisa citar os nomes, mas você vai interagir, vai encontrar a dor, você vai ter que ser íntegro, falar a verdade, histórias verdadeiras, que conectem, mas existe esse artifício para deixar as histórias mais quentes, mais emocionantes, mais com um tom também animado, né? De Que é um caráter descontração, informativo também, né? Um de caráter caráter informativo. informativo. É, Eu fiz isso um é vídeo legal. muito, eu fiz um vídeo muito interessante sobre o câncer da próstata. Hum, A gente fez em formato de cordel, todo rimado. Era para um grupo de médicos que trabalhavam com câncer. E ele se tratava de um médico da família que ia na casa de um cara do interiorzão, daqueles brabo, que já receberam com a peixeira na mão. E o médico começou a conversar e viu que tinha sintomas do câncer da próstata. E quando o cara sai para fazer o xixizinho lá, que ele fala, doutor, é um pinga-pinga que nem faz buraco no chão mais. Aí o médico pensa, meu Deus, e agora? Como é que eu vou falar para esse homem que eu tenho que examinar? Como é que eu vou dizer a forma de fazer isso? Então ficou tão interessante, mas conectou para o que precisava conectar. alinhado ao público-alvo. Alinhado ao público-alvo de todas as... Que esse é o objetivo, certo? Encontrar essas conexões. Encontrar. E quando eu falo também do que, né, o que fazer, utilizar de histórias de clientes, os próprios clientes contando as histórias de como foi a sua experiência, de como ele se tornou, como ele é grato pelo que aconteceu, né? Pelo atendimento,
por ter sido curado. Cara, isso conecta demais. Então, todas essas formas de fazer são formas de contar histórias que vamos educar, vamos ajudar, vamos conectar e atrair as pessoas certas para virarem fãs da gente. Legal. E aproveitar que você está falando aí um pouco do quê, falou um pouquinho do porquê já, e aí depois a gente fala de como. Existe uma rede social de preferência para fazer isso? Daria para fazer tanto no Instagram, YouTube, Face, LinkedIn? Ah, existe alguma particularidade ou alguma diferença para a gente poder fazer esses vídeos de acordo com essas redes? Como é que dica que você pode dar, Belo? A gente entra já no campo do marketing digital, né? E tem que ser estudado cada caso, cada segmento. Eu gosto de utilizar todas as áreas, mas eu sei que o meu cliente, a maioria está no Instagram, então eu utilizo mais do Instagram, porque eu sei que o meu público-alvo está lá. E a Tá, gente tem que entender, eu tenho uma cliente que ela faz 5 anos que eu acompanho, ela tem uma agência de turismo para solteiros. E ela percebeu que é de 50 anos para cima. E ela usa principalmente o Google e o Facebook. E ela também atrai, falando todos os dias com o público dela. A gente faz vários vídeos para conectar. Teve um vídeo que teve mais de 7.500 acessos. Teve 3.500 compartilhamentos. E era o quê? Ela contando a história de vida dela. Por que ela montou essa agência, né? Pela experiência de vida de ter ficado solteira, e aí não tinha nenhuma agência que atendesse a ela, e ela tinha que encontrar amigos, estavam sempre fora da época de férias dela. Então, ela conectou. E não é assim, vou impulsionar, eu posso impulsionar, posso fazer, lógico que investir é importante hoje. É muito importante investir, porque as mídias sociais eles só mandam para um número pequeno. Mas quando a gente vê compartilhamento, 3.500 pessoas quis compartilhar para outras pessoas a história dela, é porque a história impactou, porque é. atingiu o público certo. Tocou na dor do público. Né? Então, isso é que é interessante. O Marcelo é ortopedista, cirurgião de coluna lá de Belém, um grande amigo. Meu padrinho de casamento, eu fui do dele, ele foi do meu. E ele tá mandando uma pergunta aqui, Belo, assim, que existe toda uma preocupação nessa questão de expor o paciente e o que o CRM especificamente, falando da parte aí da medicina, é, permite que se faça em relação a essa exposição. Então, assim, a gente sabe que no Código de Ética está escrito lá que a gente não pode utilizar isso como um meio de autopromoção, mas esse storytelling, essas gravações com os pacientes contando, simplesmente contando história, relatando como é que foi sua passagem, isso é legal, isso é permitido perante aí o conselho. A gente precisa pegar uma autorização do paciente, isso é suficiente? Olha, os clientes que eu tenho atendido, né, e têm feito as histórias, eles têm publicado no intuito de educar. Quando o cliente está falando da dor, vai conectar na dor do cliente. Quando o cliente está falando do processo que ele teve, ele vai conectar. Então, assim, a gente está levando conteúdo para quem está assistindo, tá? E aquilo que você entrega, o mais importante é você ter o prazer de entregar. Quando você entrega, você recebe de volta. O que eu acho que é apelativo é quando a gente força um choro, quando a gente faz um antes e depois, de gravar a própria pessoa numa cadeira de roda, ela E na cadeira depois de roda, andando. entendeu? Mas quando a gente fala, faz batendo um papo, ela tá dando um depoimento, ela tá de coração dizendo como foi bom o tratamento, que outras pessoas precisam disso também, né?
Eu tive numa palestra há pouco tempo e essa questão é muito tênue. Então, você tem que ter ética, você precisa saber o que você está fazendo. É. E hoje, o médico que ele se trava isso, que ele não usa as ferramentas do marketing digital, que ele não conta história, que ele não usa essas ferramentas, eles estão fadados a ser substituído para quem está nascendo aí, está dentro dessa história, está dentro dessa jogada, está fazendo, está se comunicando. Porque se você vê uma criança, hoje você aponta uma câmera para ela, ela faz sorriso, ela olha, ela quer saber quem é, qual é o teu Instagram. O adolescente é assim. Eu gravava casamentos há 10 anos atrás, quando eu apontava a câmera para uma criança, ela saía correndo. Não, não quero hoje não, ela quer. Então, o cliente está mudando. E agora o formato e essa pandemia, os tempos que nós estamos vivendo, está mudando muita coisa. Então, a gente tem que realmente utilizar essas ferramentas, tá? Agora, com ética, com verdade, né? Para ajudar. Né? Quantos médicos se utilizam das histórias e estão aí com muitos seguidores e estão crescendo? A história lá do caçador, o cara caçou o coelho, mas ele se tornou um herói, o cara que não soube contar a história de como caçou o leão, ele se perdeu, ele é muito melhor, mas ele se perdeu porque não soube comunicar. Então a gente Eu acho que a dica estar... é a gente não fazer pensando em algo assim apelativo, né? Em se autopromover. E o paciente, a gente forçar o paciente a ficar falando, porque o doutor fulano de tal, ele é mágico, ele é demais, porque essa técnica é demais. Mas se ele contar uma história, acho que não tem muito o que o próprio conselho questionar. E aí entra a questão da nossa preocupação ser mais com que a opinião alheia do que realmente do que é permitido ou não. O medo da crítica já inibe muitas pessoas que não são médicos, que são de outras categorias. O medo da crítica já inibe as pessoas, né, de outras profissões a aparecerem na tela, a vender o seu peixe, a fazer o bem, a ajudar outras pessoas. Não, hoje não. Não estou bem. O que fulano de tal vai achar? É blogueirinho. Olha o blogueirinho. Né? Então, isso é o já que mais tem. inibe. E aí, já o argumento de ter uma legislação, né, de ter uma cartilha tal para seguir, aí já dá asas para dizer, não vou fazer nada. Não vou fazer, não vou... Está errado. Não, vamos ver o que é que está errado, o que é que cabe dentro. O que dá para fazer, exato. A gente vê aí, a política, os políticos dominando a história do coronavírus, pelo menos a minha concepção. Quem era para estar dominando eram os médicos, né? Eram os cientistas, eles que eram para estar conduzindo, dizendo que era melhor, mas a gente vê a política mandando na jogada. Então, nós precisamos dar a cara, precisamos dar uma virada nesse jogo. Eu tenho me comunicado com muitos clientes meus, que são médicos, perguntando para eles, gente, me diz aí, porque a mídia, eu não estou entendendo nada, está uma confusão louca. Uma baita confusão. Uma baita confusão. Fica em casa, não fica em casa, site. Então, como contar essas histórias de uma forma para ajudar o próximo? Né? Esse é um conceito principal. O Fábio está dando a dica aqui, ele até escreveu intuito de educar. Eu acho que é isso aí mesmo, né? Intuito de educar. Transmitir informação de qualidade, conteúdo que realmente seja utilizado para o bem, não simplesmente autopromoção ou alguma coisa apelativa. O storytelling, ele usa esse conceito de vender sem vender. Ele vai educar, vai entreter, vai transformar o dia das pessoas em dias melhores, né? E fazer o bem. Então, esse intuito, ele cabe para qualquer área, né? Qualquer profissional. E eu vou dar alguns passos aqui, daqui um pouquinho, de como fazer, de como começar essa jornada contando as histórias, usando-se do dia a dia, usando de momento, contando histórias que aconteceu. Hoje mesmo meu filho, eu estava na cozinha preparando algo e meu filho veio, me contou uma história que eu achei muito, muito legal. E aí eu já pegar essa história e contar para outras pessoas.
sabe? Então, essa é a forma natural, gostosa de fazer a coisa acontecer. Legal. Ok? O que a galera quer saber? Como fazer isso, Belo? Essa é a pergunta do milhão. Essa é a pergunta realmente que as pessoas estão aguardando. Só dar um recado pessoal aqui. Tem o aviãozinho aqui para quem quiser compartilhar com o sócio, com um amigo, com um profissional da saúde que conheça, que acha interessante transmitir esse conteúdo a respeito da importância dos vídeos sobre storytelling. Então é só compartilhar a live para a gente poder realmente atingir o máximo de pessoas possível. Lembrando, toda semana, quarta-feira, geralmente às 8 horas, hoje foi às 19, porque às 20 horas o bicho vai pegar de tanto evento que tem. Então, assim, até cansou de tanta coisa que tem. Para a gente poder sair um pouquinho aí da muvuca, a gente acabou puxando. Espero que não tenha te atrapalhado aí a questão do horário, Belo, mas Não, tranquilo, acho que foi melhor. E Me reorganizando aqui. semana que vem teremos aí, se não me engano, o Ícaro Samuel, para a gente poder entender um pouquinho sobre o que é ser um médico 4.0, que tem tudo a ver, é uma continuidade, é uma continuação do que o Belo está contando aqui a respeito de como fazer vídeo. Agora vamos lá. Como fazer vídeo? É colocar o celular Sandro na fez minha uma frente, pergunta apertar... bem legal. O Sandro fez uma pergunta bem legal, o doutor Sandro aqui. O melhor é vídeo ou pode ser depoimento por escrito? Tem o mesmo legal. valor? Olha, eu faria de todas as formas. Eu tenho uma boa história. Eu tenho meu site, tenho um blog, eu escrevo. Essa semana eu posso fazer um vídeo no Facebook, no Instagram. Na próxima semana eu ponho uma foto e deixo o texto. Porque tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que gostam de ler, tem pessoas que gostam de ouvir, tem pessoas que gostam de assistir, tem pessoas que gostam de sentir. Né? Então, é bom se utilizar de todas essas ferramentas, porque você vai estar comunicando e levando. E fica legal você usar a mesma história de várias formas, é conteúdo que você tem para fazer isso. Vamos para o como? Vamos lá. Só fazendo uma correção, o Fernando escreveu aqui, em maio, as lives do Concept serão todas às 19 horas, então não foi só hoje. Então, vamos lá. Pergunta do milhão. Belo, ó, papel e caneta na mão, que agora... Caneta na mão e papel. Vamos lá. O que é que se faz para contar uma boa história? O principal é falando coisas do dia a dia. A gente se utilizar do dia a dia. Eu estou, de repente, no aeroporto, eu estou, de repente, no mercado, eu estou na minha sala, e aí eu vou começar com a primeira frasezinha. O que vi, ou vou dizer onde estou, ou vou dizer quem encontrei, ou o que falaram, ou o que lembrei. É o primeiro gancho. Eu estou aqui na sala e lendo o livro tal e me lembrei de algo. Olha aí, gente, já é um gancho para começar o vídeo. Legal. Começar o vídeo, é o primeiro passo. Aqui eu vou dar 4 passos, tá? Só então, repete. É onde estou, o que estou fazendo, o que eu vi. Quem encontrei, o que falaram, o que lembrei ou o que vi. Legal. Certo? Porque... Amanhã já vou usar isso aí, com certeza. Porque às vezes você começa... Eu sou o doutor fulano de tal, pum, o pessoal pula, vai para outro canto. Tem que chamar, tem que trazer, né, o espectador a ficar curioso. Né? Poxa, certo, o que ele está fazendo aí? Que livro ele leu? E aí depois, passo 2. Passo 2. A grande pergunta. Você já parou para pensar que... Ou, alguma vez, você já se perguntou... Tá vendo aqui que eu estou dando toques para você fazer de várias formas, vários vídeos. Tá? Ou, você sabia que... Muitas pessoas me perguntam. Então, como a gente pode construir o passo 1 e o passo 2? Eu estava aqui na minha sala lendo um livro tal sobre a mente.
E você sabe o que é que o escritor falou? Rapaz, você sabia que a nossa mente é que nos conduz a tudo? Se eu aprender a controlar a minha mente, eu consigo controlar para onde eu vou? Já deu 2 passos aí que a pessoa... O que é que esse cara quer falar mais sobre isso? Vamos para o terceiro passo? Sim. Terceiro passo é a pedra no sapato. Quando ocorreram, onde ocorreram, com quem ocorreu. Certo? Pedra no Certo. sapato é o problema, é a dor. Quando ocorreram, onde ocorreram ou com quem ocorreu. Semana passada eu estava muito chateado por causa disso, disso, disso. Eu não conseguia me concentrar. Eu não conseguia entrar em contato com as coisas. Eu não estava com desânimo, não queria trabalhar, não queria fazer isso, tal, 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 tal. E olha, eu me lembrei exatamente disso porque eu estava lendo esse livro hoje. E você já parou para pensar nisso, de às vezes a sua cabeça não lhe deixar pensar direito, não deixar você caminhar direito, certo? Então essa é a pedra no sapato, dizer o problema que você passou, pode ser você ou com um cliente tal. Eu não estava encontrando o segredo, o mistério da dor desse paciente. Porque ele falava isso, mas não tinha nada a ver com aquilo, e eu fiquei impaciente pensando, tá? Então é o terceiro passo. E quarto passo é onde você vai desatar o nó, você vai dizer o que aconteceu, a descoberta que você teve. Então, eu concluí que era isso, isso e isso. Então, aí você pode ter a frasezinha. E para te ajudar com isso, eu tenho uma solução. Toda vez que você acordar, não pegue o celular. Não vá ver alguma coisa que vai lhe chatear. Não vá ver o WhatsApp. Quando você acordar, relaxe um pouco, respire. E foi assim que eu comecei a fazer. Comecei a respirar, fui tomar meu café, fui fazer um exercício físico, fui ler um livro. Depois eu passei a pegar o meu celular com a cabeça melhor, mais calmo, e comecei a responder, a resolver os problemas. Então, o que? Eu contei uma história, né? Começo, meio e fim, dei uma solução e levei até o cliente ou o paciente, ou seja, que foi a minha audiência, um bom resultado, né? E uma boa experiência. Então, isso aqui é um manualzinho, um manual que toda semana você pode, pelo menos, montar 2 histórias para contar, para começar. Você acha que isso não deve exceder 2 minutos, 3 minutos? O legal a dica é, escreva o que você vai falar. Não está aí os Para tópicos? ter um Escreve. roteiro, não Fazer um para... roteirinho. E Não... eu acabei assistindo, coincidentemente, um vídeo falando sobre isso hoje. Que a gente não precisa decorar tudo que a gente vai falar, mas só para a gente poder se orientar, né? Porque às vezes a gente decora, fica pior. Você se orientar. E com o recurso do celular, você pode cortar, falar. Primeiro passo, você fala e corta. Entendeu? Segundo passo, você fala e corta. Terceiro passo, e fica melhor, porque você constrói cada passo de uma forma melhor. Não deu certo, não gostou, grava de novo, é a experiência. Tá? Belo, mas, cara, se não ficar bom, escolhe 5 pessoas e manda para 5 pessoas. Para as pessoas te dar um feedback. Faz um grupo no... Eu nunca fiz isso, eu nunca... Ah, não sei. Faz um grupo de pessoas no Instagram, só de 5 pessoas que vão ser críticos maior, para você ter uma segurança Alguém próximo, a maior. esposa, os irmãos, cunhados. Isso. Ó, os meus primeiros 20 vídeos foram todos pro lixo. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, que eu vi que eu tinha que mudar o jogo, não ficar só por trás das câmeras, mas eu tinha que ir para frente da câmera para falar quem sou, meu propósito, etc. E com isso eu ganhei o mundo, assim, fazendo trabalhos no mundo todo. Foi porque eu passei a ficar na frente das câmeras. Funciona. Tem exercícios para voz, tem exercícios diários. E no começo você precisava gravar quantas vezes para o vídeo ficar assim, mais ou menos? Porque o pessoal tá, estou ouvindo aqui lendo alguns comentários, conheço a maioria das pessoas que estão aqui.
E às vezes eles perguntam, eles comentam, mas eu gravei, não gostei, gravei e tenho que gravar 3, 4 vezes, mas é isso aí, não é? É isso mesmo. Deixa eu contar um segredo aqui só para nós. O vídeo que eu postei ontem, o que eu gostei foi a 7ª vez que eu gravei. Isso porque você está há 30 anos fazendo vídeo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu tenho um cliente, o Anderson Rocha, que ele é do Bilionário. Por incrível que pareça, ele grava no máximo uma 2ª vez, normalmente de primeira sai. Tem pessoas que têm um dom, entendeu? Assim, eu gosto de fazer, rever, refazer, porque eu tenho uma imagem a zelar como contador de histórias e como videomaker. Eu tenho algo para zelar, porque eu tenho uma produtora de vídeo e eu sou contador de histórias. Se eu não Precisa ser primar... impecável, porque as pessoas realmente precisam se espelhar em você, né? Isso é Isso verdade. mesmo, isso mesmo. Mas você vê quanto eu falei. E outra coisa que eu digo, o feito é melhor que o perfeito. Eu Exato. mesmo, eu me vejo muitas vezes, às vezes, não, hoje a minha barba não tá boa, eu não tô bem. Aí eu lembro, opa, eu ensino para as pessoas, para com isso, vamos gravar agora. Que se eu deixo para amanhã, eu não faço. Não Eu deixo para amanhã, faz. eu não faço. Ah, tô sem isso, tô sem É igual maquiagem. começar regime, né? Sempre amanhã e sempre no outro e nunca começa. E tem um monte de gente aí na frente, fazendo, É, se divulgando, aparecendo, criando, né? Então, respondendo ela, a pergunta, 2 minutinhos, dá para construir isso aí, no máximo, dá isso, para a fazer pergunta do Flávio. Quanto um, tempo, né, esse vídeo? 1 minuto e meio, 2 minutos, tá? Tem gente que vai conseguir construir isso em 1 minuto, mas não é necessário. Se você não existe história grande, existe história chata, tá? Tem os filmes a gente para 2 horas para assistir um filme. Imagina só, no tempo de hoje, passar 2 horas, 3 horas assistindo um filme, porque é bem contado, é bem construído, tá? O A Sandro aqui Rivera, falando que ele é um iniciante na arte dos vídeos, tá? Não tem ninguém que produza vídeo para ele, então ele tem o interesse de começar a fazer. Se tem algum aplicativo que possa ajudar a editar, tá? Eu sei que no celular tem alguns, eu gosto do Movavi, tem o iMovie, não sei se você teria alguma dica assim para o para quem pessoal tem fazer. iPhone, o iMovie é muito bom, muito bom. Qualquer aplicativo que você consiga cortar o básico do básico, ele No já é legal. próprio Tem tantos iPhone, aplicativos né, dá para recortar os no vídeos, próprio. só não dá para colar, né? Que aí precisa, para Isso. juntar 2 ou 3 vídeos, precisaria do iMovie mesmo, né? É. Dá pra tecré, botar uma caneta na boca, É. e falar o texto todo com a caneta na boca. Quando você tira a caneta, a sua articulação melhora. Fica melhor. Melhor, porque você forçou a boca a abrir e fechar. Tá? Ativou alguma musculatura que eventualmente poderia estar mais parada ainda, né? No início da Isso. manhã, aquela cara de sono e tal. E outra coisa, quem quer realmente, vamos supor, eu sei que isso vai mudar a minha história, eu sei que isso vai ajudar o meu paciente, o meu cliente, a minha audiência, eu sei que isso vai ajudar o meu consultório. Cara, vamos contratar um fonoaudiólogo.
vamos investir em algo que está funcionando e funcionando muito bem. Eu tenho um cliente, o Pedro Supersti, que ele é um grande contador de história. Fator Ele está no, X, grande contador de história. tá no terceiro ano do Fator X. Eu gravei o primeiro, era 1.000 pessoas na plateia. No segundo ano foi 2.500. No terceiro ano foi 4.000. E esse ano que a gente foi gravar, fazer toda a produção, foram 8.000 pessoas conectando, contando histórias e utilizando do vídeo. Então funciona. Agora não é um passe de mágica, precisa ser construído, precisa ter a coragem, precisa fazer acontecer. Há 6 anos atrás eu chamei um diretor de teatro para me ajudar, porque eu estava muito dirigindo as pessoas e por trás das câmeras, mas eu sabia que ia fazer a diferença na minha vida. Então essas coisas têm que ser feitas. Que não tem mágica também, né? Não é de um Não dia tem para o outro mágica, que é uma faz um vídeo, construção. de repente, 1 milhão de visualizações. Não. É verdade. Não é assim. Tem que ser construído, tem que ser começado agora. Tem umas coisas aqui que eu anotei também que eu acho legal. Vamos Tem lá. 7 pecados, hoje eu estava fazendo uma pesquisa, 7 pecados mortais da fala. Primeiro, fofoca. Vamos excluir fofoca dos vídeos de contar história, Tá. tá? Fofoca é um pecado mortal para falar, para contar história. Segundo ponto, julgar. Não vamos contar histórias julgando ninguém. Não precisa julgar as pessoas. Vamos contar as nossas experiências, o que a gente tem para mostrar. Terceiro ponto, negatividade. Já está tanta negatividade, tanto conteúdo negativo, né? Só basta ligar o jornal que não adianta você trazer negatividade mais para as pessoas. Dá desculpas. Dá desculpas para tudo que acontece, dá desculpas que a culpa é do governo, a culpa é daquele. Não adianta. Vamos centrar no que é preciso fazer para resolver o que precisa resolver. E exagero, mentira, exagerar. Tem pessoa que, não minto, mas eu exagero. E a mentira é muito ruim porque você acaba sendo pego na virada. Aí, para construir, reconstruir a imagem, acaba com o seu negócio, né? Com sua vida. E o terceiro é o dogmatismo. É trazer coisas desnecessárias, trazer uma questão mais que você acha que mas você não tem certeza, entendeu? Ou Trazer coisas polêmicas, né? Muito coisas polêmicas. muita polêmica, muitos polêmicos, você não pode comprovar que não pode isso. Então são 7 pecados mortais de contar a história. Fazendo esse roteirinho aí que eu falei, se utilizando das histórias, contando o que há de bom, ajudando o próximo, fazendo disso um dever diário, com certeza você vai estar ajudando o mundo, você vai estar construindo pessoas melhores, renovando hábitos e vai estar recebendo de volta no seu negócio, na sua clínica, com pacientes bons, com fãs, no crescimento da área, na medicina, em qualquer outra área. Muito É uma legal. coisa... A gente tem talvez aí uns 8 minutos. Então, assim, eu sempre acabo me empolgando aqui e a live cai porque completa 1 hora e a gente acaba nunca encerrando, entendeu? Então, agora eu gostaria já de me antecipar, te agradecer de novo, tá? Por ter estado aqui conosco, passando essas super dicas, tá? Espero que a gente volte a falar aí num futuro próximo. Nós temos alguns projetos em andamento e tem muita coisa boa para vir aí. Marcelo, se liga só no que vai ser lançado nas próximas semanas, porque a gente tem novidade, essa parceria Clínica Atuale com Belo Produções, certo? Então, logo Muitas vem coisa histórias. boa aí para poder realmente trazer histórias impactantes, né? Então, agradecer antes que a live caia, tá? Mas vamos conversar até cair. Tá Então, certo.
o Marcos, Thiago, Fernanda, Estael, ó, tem bastante gente aqui, o Flávio, falando que a grande preocupação do profissional de saúde que está fazendo um vídeo não é nem com o que o paciente vai achar, mas sim que o colega da área vai achar, com que o outro médico vai achar, com que o outro colega profissional de saúde vai achar e vai querer criticar, né? Que é uma baita de uma verdade e isso não faz o mínimo sentido, né? Mas isso é uma pura verdade. Podemos voltar aqui, que teve uma pergunta aqui a respeito dos 4, que eu achei sensacional. Eu acho que esses 4 aí, essas 4 dicas de como iniciar esse vídeo aí, acho que isso vai ficar como um roteirinho e vai ser utilizado por muita gente aqui, né? Então, primeiro que eu anotei aqui, você vai me corrigindo. O que eu li, o que eu vi, onde estou, quem eu encontrei. Começar contando uma história sem aquela coisa robotizada. Oi, meu nome é João Bergamaschi, sou cirurgião de coluna, ortopedista da Clínica Atuale e vim aqui hoje falar para vocês sobre cirurgia endoscópica da coluna, né? Então, assim, ser mais, não necessariamente informal, mas uma conversa mais natural, né? Menos robotizada. Então, primeiro é isso, né? Segundo, você aí já introduz até mesmo uma pergunta que é uma pergunta que atrai a atenção da pessoa. Você Isso mesmo. sabia que tal coisa, que a dor não sei aonde pode ser causada por isso? Você já parou para pensar que se a gente fizer tal coisa, a gente pode evitar problemas futuros na coluna ou no joelho? Olha, Certo? o aluno é aplicado. Gostei do aluno Cara, aí, viu? já vou desligar. Vai cair a live aqui daqui a pouco. Eu já vou começar a fazer vídeo aqui que não vou parar mais. Aí o terceiro, É isso mesmo. que é quando ocorreu, onde ocorreu e com quem ocorreu. Que aí realmente é explicar o problema em si e a notícia, a informação que quer ser transmitida. Certo? Isso mesmo. E o quarto é a conclusão. O problema. Na verdade, o quarto talvez aí o desfecho final, é a cereja do bolo, falar, talvez mostrar uma solução para o problema dessa pessoa, para a dor que ela está sentindo. Sei lá, acho que é mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Você vai dizer como resolveu esse problema que você disse no passo 3. Você conseguiu encontrar o problema, entendeu? Postura, exagero, você está sentindo dor, ainda vai fazer tal tipo de exercício sem necessidades, entendeu? Legal. Quem Então, quiser também. alguém aqui em cima perguntou as 4 etapas. A gente tem 2 minutos aqui que já iniciou o cronômetro aqui em cima. Então, palavra toda sua, Belo. Já falei demais, cara. Foi bom aluno, gostei demais. Olha, tem que fazer como você falou, viu? Vamos executar. Pegar a câmera e dar o REC, é o próximo passo, e fazer acontecer. Lógico, escreve a história, tem muitas histórias, muitos relatos, que é interessante, de pacientes, do dia a dia, de livro que você lê, de filme que você assiste, do que os pais podem ensinar, que meu pai ensinou e eu ensino para os meus filhos, o que é que meu filho me ensinou, entendeu? Então tem muitas conexões que às vezes a gente, cara, eu não sei o que falar, não sei o que dizer, e tem muitas formas de fazer isso. Outra coisa, estão dizendo aqui que a próxima live que a gente vai fazer vai ser sobre o manifesto. Eu não queria nem ler essa pergunta aqui, porque assim, é uma das surpresas que a gente tem por aí para poder lançar, entendeu? Mas já que falaram, a Fernanda falou, beleza, mas a gente vai falar sobre o manifesto manifesto na próxima live. Manifesto é incrível, incrível. A gente fala lá. Eu posso até aqui, ó, quem quiser me mandar um direct, eu posso dar links de vídeos que eu fiz para a área médica. Isso é legal. Videozinho aí antigo, que eu fiz sobre o câncer da próstata, sobre vídeos que eu fiz para o Laércio, tá? Vídeos que eu fiz para outras clínicas. E aí eu posso... Muito legal. Tem uns 4 vídeos então, pessoal, que eu separei, já passa eu posso mandar... o Belo aí. Belo Produções e Belo Rodrigues. Tem os 2 Instagrams. Então, quem não segue, siga. Jaime o Belo presente, Produções é o grande principal. Abraço, Jaime. Olha o Jaime. A gente tem 10 segundos. Mais uma vez, obrigado. Espero todos vocês
semana que vem aqui, 19 horas, na